Deputado federal e presidente nacional do Solidariedade, Paulinho da Força Sindical, está em Cuiabá. Ele participa de um curso de planejamento de campanha junto com o presidente regional do partido, o deputado estadual Zé Carlos do Pátio. E hoje aqui no Jornal do Meio-Dia a gente vai conversar com o deputado, entre outros assuntos, sobre a reforma da Previdência e, é lógico, sobre a renúncia, agora há pouco, do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que estava afastado e, como a gente falou, acabou de renunciar. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. Prazer. Obrigado por estar aqui com vocês. Deputado, o senhor tem uma ligação forte aí com o deputado, agora deputado Eduardo Cunha. Esse pedido de renúncia dele, a renúncia que ele apresentou da presidência da Câmara dos Deputados, é uma tentativa de se livrar da cassação lá na Comissão de Ética, né, que depois vai ao plenário, e, de uma certa forma, aí, manter a função de deputado federal, escapando do juiz Sérgio Moro? É por aí? Não sei se é por aí, não. Vamos ver se dá para fazer tudo isso. Bom, primeiro que eu tinha uma atuação em um grupo de partidos dentro da Câmara, que o Solidariedade participa, conhecido como Centrão. Neste grupo tem a grande maioria dos deputados da Câmara, 283 deputados, e essa atuação é coisa de 5, 6 anos que a gente vem trabalhando juntos. Elegemos a presidência da Câmara, elegemos a mesa da Câmara na eleição passada e continuamos nessa atuação. E fomos ali, de certa maneira, conjuntamente, fizemos o impeachment da presidente Dilma na Câmara e agora está no Senado. E essa renúncia dele era quase que um pedido de todos esses líderes, não só da oposição, das pessoas que faziam oposição a ele, como também dos líderes que têm algum alinhamento com ele dentro da Câmara, de que a Câmara está sem presidente, acéfala, o país precisando de votar matérias importantes, e que era importante que ele renunciasse à presidência para que a gente fizesse uma nova eleição. Então, o mais importante é isso, ele renuncia agora há pouco, e a gente deve fazer uma eleição na Câmara na semana que vem, para eleger um novo presidente para esse mandato tampão, para a gente poder votar as matérias que o Brasil precisa. Deputado, na opinião do senhor, essa renúncia de Eduardo Cunha pode ter sido o assunto daquela conversa fora de agenda, num domingo à noite, longe dos olhos da imprensa, de Eduardo Cunha com o presidente interino Michel Temer? Pode ter passado por aí? Eu acho que pode. Pode, porque o presidente Michel Temer é a pessoa que mais necessita que a Câmara funcione, né? E como tinha esse impedimento, ele deve ter chamado o Eduardo Cunha exatamente para tratar deste assunto, para que a gente possa deslanchar e voltar o país aí nos trilhos. O presidente interino Michel Temer deu demonstrações já, várias delas, de que ele conversa bem com o Eduardo Cunha. O Michel é uma pessoa que conhece e conversa com todo mundo. Eu tenho uma relação com ele de anos, eu fui deputado com ele foi presidente da Câmara no período que eu fui deputado. Ele tem, então, uma relação com todo mundo. Hoje, talvez, muda muito aquele governo de Dilma, que não conversava com ninguém, de um presidente que recebe deputados, recebe líderes e que conversa todos os assuntos que precisa ser conversado com todos. Falando do presidente Michel Temer, como o senhor avalia o governo Temer diante de tantos ministros que caíram agora na Operação Lava Jato? Eu avalio da seguinte maneira: o Brasil vinha com 3 crises em andamento. A crise política, uma crise econômica e uma crise de corrupção. Essa crise de corrupção vai continuar, primeiro. Vai continuar porque muita gente se envolveu na Operação Lava Jato e essas pessoas vão acabar presas, né? E espero que seja assim para o bem do Brasil. A crise política nós estamos resolvendo, praticamente resolvida. O Michel Temer hoje tem uma base na Câmara de pelo menos 400 deputados, uns 60 senadores no Senado, portanto isso garante que a Dilma será cassada definitivamente agora em agosto, e isso é bom para o Brasil, e então a crise política termina em agosto, com o afastamento definitivo da presidente Dilma. E aí sim, eu acredito que o Brasil possa caminhar. A crise econômica, que de certa maneira é a coisa mais grave porque afeta a vida das pessoas, ela começa então a dar sinais, o Brasil começa a dar sinais de que a gente possa voltar a crescer, desenvolver e voltar a ter empregos. Embora o PT levou o país ao fundo do poço. Nós estamos aí só com um orçamento, um déficit de 170 bilhões de reais, né? E que não é fácil de recuperar 170 bilhões de reais. Então a crise política resolvida rapidamente, a crise econômica
em andamento para se resolver. Acho que depois do afastamento definitivo da Dilma, a gente terá investimento, o Brasil terá novos investimentos, quem tem dinheiro lá fora vai vir investir e com certeza a gente pode sair da crise econômica devagarinho. Agora, como eu disse, a crise de corrupção continua, acho que vai atingir outras pessoas ainda que estão inclusive no governo, mas felizmente o presidente Michel Temer, do meu ponto de vista, não está envolvido nisso e a gente vai poder sair e crescer novamente e ter empregos. Agora, eu estou otimista. Agora, deputado, dentro dessa própria avaliação que o senhor fez aí, uma constatação que é muito triste, né? De que a crise de corrupção vai continuar. Nós precisamos do quê? De políticos mais honestos ou de outras versões do juiz Sérgio Moro ou as duas coisas juntas? Eu acho que isso aconteceu lá atrás, né, Lúcio? Você vê, por exemplo, quando teve lá atrás aquela aliança de PMDB com o PT, teve ali uma aliança, de certa maneira, para extorquir o Estado, né? Então, muitos desses que estão aparecendo agora, que estavam na corrupção, vai continuar acontecendo. E tem outros ainda que não foram, né? Acho que isso tem que ser passado a limpo, né? E acho que isso traz uma esperança de que o Brasil possa melhorar. Não vou dizer acabar com a corrupção, mas melhorar, porque o que fizeram com o Brasil, até as velhinhas, roubaram até as velhinhas, né? Roubam as velhinhas, roubam a merenda das crianças. Não, roubaram, né? Tudo, né? Tudo que você abre lá é fundo de pensão, é Petrobras, é todas as estatais. Roubam até para madrinha de escola de samba, né, Você viu que roubaram até para fazer casamento, ou seja, negócio de maluco, né? E no empréstimo consignado, que eu que inventei empréstimo consignado, né? Porque era uma coisa boa ali para dar um dinheiro a mais para as pessoas poderem emprestar. Aí eles montaram um sistema para roubar aquilo, roubar R$1 de cada um que fazia empréstimo, ou seja, uma coisa escandalosa. Então eu acho que depois de Sérgio Moro, depois da Lava Jato, o Brasil será outro. E aqueles que não acreditarem nisso vão acabar na cadeia. Deputado, e uma outra questão aí, é uma questão aí que preocupa muito o Brasil, é a reforma da Previdência, que agora, em função do calendário eleitoral, foi adiada de novo. Como fazer para resolver esse problema da Previdência? Bom, eu estou tocando isso pessoalmente, né? Eu quero até dizer às pessoas que estão próximas de se aposentar, fique calma, você não terá problema. Eu até falei isso para o Michel Temer e pedi para ele dar uma coletiva dizendo isso, porque as pessoas que estão próximas de se aposentar começam a ficar desesperadas. Então fica calmo. Não pode sobrar só para os trabalhadores. A reforma não atinge as pessoas que estão próximas de se aposentar. O que eu tenho defendido, Lúcio e Nayara? A Previdência tem um rombo hoje, declaradamente, de mais de 132 bilhões de reais. Esse rombo vem basicamente da zona rural. O que eu tenho defendido? Que antes de falar de reforma da Previdência, tem que fazer alguns ajustes importantes agora. Primeiro, tem que fazer o negócio pagar. Eu estou aqui no estado que é o maior produtor de grãos do Brasil, né? Agora, não pode alguém ficar bilionário, trilionário em 3 meses e ficar em 10 anos, 20 anos. Não pode porque essas pessoas não pagaram imposto e eles não pagam a Previdência. E quando paga, paga muito pouco. Exportação, por exemplo, não paga nada. Então, primeiro, fazer o agronegócio pagar. Segundo, acabar com a filantropia. Não a filantropia, eu estou falando da pilantropia. Filantropia são aquelas entidades que realmente fazem filantropia. Agora, essa coisa de faculdade, essas faculdades que não pagam e diz que é filantropia e que cobra caro dos alunos, tem que acabar. Então, estou defendendo fazer o agronegócio pagar, rever filantropia e fazer pagar quem tem que pagar, fazer um refis da dívida das empresas que tem com a Previdência para poder recuperar, e a gente acredita em mais de 100 bilhões de recuperação disso. Agora nós estamos aprovando lá os jogos, bingos e jogos. A metade dos impostos desses jogos eu estou defendendo que vá para a Previdência. Tem que vender os imóveis da Previdência. A Previdência tem mais de 2.000 imóveis no Brasil inteiro aí abandonados, tem que vender isso. E depois de tudo isso, se precisar fazer uma reforma da Previdência, depois de tudo isso, que eu acredito que aí, a hora que fizer isso, a gente resolve o problema do caixa da Previdência. Se precisar fazer, eu estou defendendo que a gente faça uma única Previdência para todos os brasileiros que nasceram a partir de 2001. Ou seja, aqueles que não entraram no mercado de trabalho. Aí, para estes, nós criaríamos uma nova Previdência com idade mínima, com tempo de contribuição, pode ser maior. Porque um garoto ou uma garota que nasceu em 2001, essa pessoa vai viver 100 anos. Então, portanto, nós podemos fazer uma Previdência para eles nova. E aqueles que estão no mercado de trabalho, nós não aceitamos mexer, né, fazer idade mínima, essa história. A força sindical
e eu, como deputado federal, não deixarei fazer. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações do senhor aqui no Jornal do Meio-Dia. Obrigado a você, Nayara, obrigado, Lúcio, obrigado a todos os telespectadores.